O que eu vou trazer hoje é um alerta muito sério, porque você vai ver como tem pessoas que dizem acreditar em Deus, mas na verdade querem apenas um retalho de Deus e não querem Deus por completo. Você vai ver o Renato Cariani trazendo a sua crença e que 90% é baseado na palavra de Deus, só que ele desacredita de algo que é essencial, fundamental, não pode ser negociado ou relativizado. E talvez você seja assim, eu conheça pessoas que sejam assim, sem entender que Deus não pode ser recebido apenas pela metade. E, se você não me conhece, eu sou o Pastor Marcelo, já me segue aqui para você aprender mais da Palavra de Deus, tem vídeo novo toda semana e salva esse vídeo para você não esquecer. Vamos para o vídeo, presta atenção. Você acredita em pós-vida, tiozão? Você acredita que religiosamente existe um mundo supremo na onde... Agora nessa conversa. Nem tudo, pra mim, tá? Nem tudo que está na Bíblia é para seguir ao pé da letra. Existem coisas que estão na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que era para aquele momento, para aquela nação, principalmente Israel, para aquela realidade, para controle sanitário daquela população, para a higiene daquela população, para a segurança daquela população, que hoje muitas religiões trazem para cá. Por que Deus não manda um código de atualização? Esse é um ponto. Gente, é isso. Isso está claro na Bíblia. Nós temos que entender que tem a antiga aliança e tem a nova aliança. A antiga aliança apontava para Cristo. Na antiga aliança, você vai ver sacrifícios que claramente não há necessidade mais hoje. Isso está muito claro em Hebreus, capítulo 10, onde diz que a antiga aliança é sombra da nova aliança. A Bíblia deixa muito claro também que com a mudança de legislador, também a mudança de lei, em Hebreus capítulo 7, versículo 12. Por isso que no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, porque da lei do Antigo Testamento, você vai perceber que algumas coisas na nova aliança, por intermédio de Cristo, foram explicadas, ampliadas, outras foram ressignificadas, outras foram simplesmente descontinuadas, porque foram cumpridas em Cristo, porque Cristo é o cumprimento daquilo ali. E isso está muito claro na Bíblia, até porque você vê que na antiga aliança haviam práticas como, por exemplo, a poligamia, que eram contrárias, na verdade, àquilo que Deus gostaria e planejou primeiramente ao homem. Ou divórcio por qualquer motivo, repúdio por qualquer motivo. Quando Jesus foi falar sobre casamento, lá em Mateus capítulo 19, ele trouxe a criação, dizendo claramente, olha, no princípio não foi assim. Porque no princípio criou Deus o homem e a mulher e disse ao homem, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, serão dois uma só carne. Ou seja, é exatamente isso. A crença do Renato Cariani está correta. Mas vamos continuar, presta atenção. 2.0. Segundo ponto, existem coisas que estão na Bíblia que não é para aplicação na linha íntegra, que é para uma questão de reflexão, pensamento. E existem coisas na Bíblia que sim, meu amigo, leve como um guia. Se você seguir isso aqui, sua vida vai ser melhor. Gente, está certíssimo! Como tem pessoas que são cristãs há muitos anos e não entendem isso. Inclusive, muitos ateus, para tentar atacar os cristãos, ele diz, se você é cristão de verdade, você tem que obedecer tudo que está na Bíblia, porque tudo é um mandamento. Acham que a Bíblia é um livro que tem 66 livros, né, um compêndio de livros, e tudo ali é mandamento. Sem entender o que é gênero literário, sem entender os diferentes tipos de gêneros que tem dentro da Bíblia. Como, por exemplo, a Bíblia tem textos que são poéticos, como o livro de Salmos, como o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Tem coisas na Bíblia que são conselhos, instruções, não são mandamentos, são orientações que se você fizer, você vai ter a vida melhor, mas não tem a ver com salvação. Como, por exemplo, mandamentos. A Bíblia tem mandamentos. Aí sim, esse você precisa seguir. Esse é diretamente ligado à sua salvação, à sua vida eterna. A Bíblia também tem histórias, gente. Tem exemplos
que não são mandamentos, são histórias, são descrições. Então, tem que tomar cuidado, porque muitos cristãos não entendem isso e não sabem o que é a diferença entre uma descrição, entre uma poesia, um cântico, um mandamento, uma orientação. E o Renato Cariani está certíssimo nisso que ele acabou de dizer. Mas vamos continuar. Sobre minha visão de fé, Deus, para mim, é existente, presente, e que as pessoas acham que ele age muito mais na vida da pessoa do que elas mesmas acreditam que haja. Por exemplo, tudo nas pessoas, Deus fez isso comigo, por que Deus eu mereço isso? Você merece. Você tomou risco, você fez isso, você fez aquilo, aconteceu aquilo. Livre-arbítrio. As suas atitudes impensadas, as suas atitudes irrefletidas, a sua irresponsabilidade te leva a cometer grandes erros ou a consequências drásticas, e aí não dá para culpar Deus. Gente, está certíssimo. Assim, precisamos entender que Deus está no controle de tudo. E o Deus que está no controle colocou a responsabilidade no ser humano das suas decisões, onde diz claramente em Gálatas capítulo 6, verso 7, não erreis, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Isso fica muito claro, por exemplo, quando Davi, ele pecou diante de Deus e ele colheu os frutos daquilo ali, tendo a casa dele destruída, os filhos dele o traindo por algo que ele plantou. Porque aquilo que você planta, você vai colher. Nós precisamos entender que os sofrimentos da vida têm algumas causas. E para uma pessoa que serve a Deus, por exemplo, nós precisamos entender que tem a provação, que é Deus trabalhando em nós e nos preparando para aquilo que Ele tem para nós. Existe a tentação, que são as fraquezas que nós temos da nossa natureza caída, que acabam sendo inflamadas pelo diabo para tentar nos afastar de Deus. E existe a colheita, ou seja, aquilo que eu planto, as decisões que eu tomo, elas têm consequências, ou seja, tem coisas que as pessoas estão colocando culpa em Deus e responsabilidade sobre Deus, mas na verdade foi uma decisão errada que essa pessoa tomou, foi algo que ela não refletiu, foi algo que ela não pediu orientação de Deus e agora ela está colhendo isso. Então está certíssimo o Renato Cariani nisso que ele acabou de falar, mas agora, presta atenção nisso aqui, entra um ponto que é fundamental e que ele não crê, que é contrário, é completamente contrário à palavra de Deus. Presta atenção. Se você morrer agora, o que acontece? Na minha visão, se eu morrer agora, se eu acredito em céu, inferno, essas coisas, tudo mais, tipo. cara, aí é o meu conflito que eu te falei. Eu acredito muito em Deus, acredito que Deus está presente, e eu tenho um conflito, que na minha visão, eu acho que eu não vou para o céu, eu acho que não existe o céu. Eu acho que o céu que a Bíblia fala é uma metáfora sobre você ter, de repente, uma vida aqui melhor, ser uma pessoa melhor, para na próxima vida ter uma evolução maior. E é exatamente por isso que eu digo que não tem como alguém dizer que crê em Deus, mas não crê na palavra de Deus, que é uma das formas que Deus se revela a nós, ou crer apenas pela metade, até porque nós entendemos, como diz 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para nos ensinar. Exatamente por isso também que está escrito no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Por isso, o que ele disse destoa de uma verdade central da palavra de Deus, que é o céu e o inferno, que claramente na Bíblia são lugares. Não, gente, não é estado de espírito, não é metáfora, linguagem simbólica. É um lugar, isso está claro na história do rico e do Lázaro em Lucas capítulo 16, isso está claro em Apocalipse capítulo 22, onde diz que serão lançados no lago de fogo, o inferno e as pessoas que rejeitaram a Deus, também o diabo com os seus anjos. Está muito claro que é um lugar em João capítulo 14,
onde Jesus olha para as pessoas e fala: gente, não turbem o vosso coração, creiam em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, porque eu vou vos preparar um lugar, e se eu for vos preparar um lugar, eu novamente virei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Está falando de lugar, gente, está falando de lugar de gozo eterno, de alegria eterna, e um lugar de sofrimento eterno. Não existe uma reencarnação, uma nova vida, está muito claro isso no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, e após isso vir o juízo. Então, quando você diz crer em Deus, busque crer em toda a verdade de Deus, em toda a verdade da palavra de Deus, porque caso você pegue apenas aquilo que você quer de Deus, você se torna um simpatizante e não um cristão de verdade. Porque um cristão é seguir aquilo que Cristo nos diz. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 11, sejam meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Ou seja, nós temos que receber Deus por completo. Deus, ele pode até receber, quando nós ofertamos algo para Deus, uma parte da nossa finança, quando entregamos algo para Deus na igreja ou em alguma instituição, mas Deus nunca vai receber uma parte da nossa vida. A nossa vida é por completo. Nós não podemos servir a dois senhores. Então, que Deus abençoe, esclareça, dê entendimento e traga conversão verdadeira e genuína para o Renato Cariani, para todos esses moços do vídeo, e que Deus possa trazer esclarecimento para as pessoas que estão num caminho de busca de conhecimento de Deus. E uma das formas que Deus revela é por intermédio da sua palavra. E se você quer aprender mais dessa palavra, se você quer conhecer mais da palavra de Deus, não se esquece de me seguir aqui. Manda esse vídeo para aquela pessoa que está confusa, perdida e precisa de uma direção e de uma orientação. E eu tenho um grupo de estudos gratuito, onde eu ensino a palavra de Deus semanalmente. Entre para o grupo para aprender mais a palavra de Deus. Deus abençoe.